Começando mais um episódio de Varejo no Papo. E hoje nós vamos falar sobre mercados autônomos. E aí, Ricardo? A gente trouxe aqui duas pessoas especializadas nesse negócio. Eles têm uma experiência absurda, há muito tempo operando com vending machines e aí chegaram nos mercados autônomos. A gente está aqui hoje com o Jefferson Reis e o Carlos Hirama. Eles são da Inova Machines. Obrigado por estarem aqui hoje. Obrigado. É isso. Bom, aqui a gente tem o costume de não apresentar os convidados, e sim os convidados se apresentarem. Então eu vou pedir para vocês falarem um pouquinho quem é o Jefferson, quem é o Carlos, da Inova, enfim. Fiquem à vontade aí para se apresentarem da melhor forma possível. Legal. Bom, sou o Jefferson Reis. Hoje eu sou CEO da Inova Machines. Já tenho uma trajetória aí como empreendedor há um bom tempo. Comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Nossa primeira empresa, inclusive, nós nos conhecemos desde os 7 anos de idade. Então a gente empreendeu com 18, quebramos com 19. E aí seguiu cada um para trabalhar lá nas suas áreas e desenvolver uma carreira em tecnologia, em RH. E anos depois abri minha empresa de eventos, que não tinha nada a ver com varejo. E o Carlos seguindo com a carreira dele, até que a gente se encontrou de novo para fundar a Inova Machines. E aí foi toda uma transformação, porque iniciamos com Vende Machine e hoje a gente está nos mercados autônomos. Bacana. Legal. Bom, eu, casado, tenho uma filha, trabalho aí desde os 16 anos. Aí, às vezes a pessoa tem essa curiosidade, né? Mas, pô, você sempre sonhou em ser empreendedor? Não, eu queria ser CLT mesmo, tá? E aí, ao longo da carreira, tenho 25 anos aí de carreira de TI. E aí, ao longo do tempo, a gente foi trabalhando aí junto com o Jefferson, a gente foi evoluindo. E até uma hora que eu falei, cara, agora eu não quero mais ser CLT, até o contrário. E aí, chegamos na Inova, que é onde a gente realmente empreendeu, que dá gosto de ver, assim, né? Legal, carreira. Eu queria voltar aqui para um ponto, a gente falou de vending machines. Uhum. Né? O pessoal aqui não sabe o que é vending machines, nem todo mundo sabe. Mas essa história da vending machine acho que é muito importante para sustentar o que é a Inova Machines hoje, né? Acho que é um ponto importante na história. Então, só para dar um briefing aqui, o que é a vending machine? Acho que vocês começaram nisso. Isso foi muito importante para vocês construírem o que vocês têm hoje, não é? Conta isso rapidamente aí. Claro. Na verdade, a empresa começou com R$100 entre amigos. Tipo, vamos juntar R$100, enfim, vamos investir em alguma coisa, e essa coisa ainda não tinha uma definição certa do que seria. E aí passou ali um tempo, saíram alguns do grupo, a gente continuou, e quando a gente juntou o valor lá que a gente queria, que não era um valor absurdo, na época era R$50 mil, a gente falava, vamos investir em alguma coisa, e o quê? E aí a gente tinha aquela falsa ilusão que todo mundo tem até hoje, que é assim, já que é autônomo, a gente não precisa de muito funcionário. E aí a gente falou, a gente precisa achar uma solução que fosse autônoma, porque a gente não precisa ter muito funcionário. E aí a gente achou as Vende Machines. Vende Machine é uma máquina de venda automática, enfim, existem várias, né? Hoje a gente tem esses modelos aí de algodão doce, ursinho de pelúcia. No nosso caso, a gente decidiu investir em máquinas de pipoca de venda automática. Essas máquinas tem muito em aeroporto e tal. Hoje tem muito daquelas que pega bichinho, né? Exato. Hoje na moda tá dos bichinhos, algodão doce. E tem aquelas de box, que é um... Você abre uma caixa misteriosa. Caixa misteriosa. Essa eu não vi ainda, hein? Tá super na moda. A galera torra o dinheiro pra pegar todas as caixas. Eu já caí nesse conto aí por causa das minhas filhas, mas enfim. E aí aqui no Brasil, a gente sentiu o quê? A gente ficou um tempo com as Vende Machines, por isso que a gente chama Inova Machines, e a gente decidiu não mudar o nome, não fazer um rebrand geral, porque a gente tem um nome já construído, e a gente entende que as máquinas, na verdade, a gente faz sempre alusão aos nossos funcionários, à equipe, o nosso símbolo é uma engrenagem, então a engrenagem tem que girar com todo mundo, e enfim, a gente não mudou o nome por conta disso. Mas Vende Machine, historicamente, no Brasil, não tem a mesma aderência que a gente tem lá fora. Então, lá fora, vários lugares você tem de esquina em esquina e funciona. Aqui a galera não se adaptou muito bem. Mas, de qualquer forma, foi onde nasceu a nossa empresa e a gente prosperou com isso também até chegar nos mercados autônomos. Eu estou imaginando que a relação desse negócio é que essa operação de você cuidar com capilaridade, né? Vários endereços, você tem as máquinas espalhadas, estou imaginando que é um bicho complexo, né? Abastecimento e manutenção acho que isso tem relação com o que é hoje o mercado autônomo, né? Faz sentido, e eu ia perguntar assim, vocês começaram com uma máquina, quantas máquinas vocês tiveram lá no começo, ou
no ápice das vending machines? Como é que foi? No começo a gente tinha lá 5 máquinas, né? Na verdade, de pipoca. Por que foi legal? A pipoca era assim, a gente vendia 5, 6 reais, comprava o insumo e a embalagem por R$1. A gente falou, cara, vamos ficar rico, né? Porque que margem de lucro é essa? Compra por 1, vende por 5, 6 reais. E a gente deu sorte de colocar num evento, que foi um evento que teve no Shopping Eldorado, que era uma exposição do Beatles. Então a gente colocou as máquinas e vendia muito, muito. Porque eles faziam tipo um turismo tipo a lá Disney. A pessoa fazia todo o turismo na exposição e no final ela saía, dava de cara com uma lojinha, e nessa lojinha, que tinha lá de artigos do Beatles, e a nossa máquina de pipoca. Vendia muito. E assim, cara, vamos, né? É nisso que a gente vai investir, porque não precisava de funcionário até então só. Eu e o Jefferson, a gente fazia a reposição do milho e da embalagem, até que veio a parte de surpresa, né? Veio uma mulher que falou assim, cara, eu faço o Cine Drive-In em shopping, vocês não querem fornecer essas máquinas de pipoca? A gente falou, caraca, agora a gente vai estourar, né? Agora, Já tava bom agora, Exato. então. agora segura. Ela falou, você já tem? Eu vou precisar de 10 máquinas mês que vem. A gente, temos. Claro. Claro. Só que a gente não tinha nem a grana pra comprar, porque era absurdo, assim, sei lá. A gente tá falando na época aí, isso foi em 15. 15, 16. 16. E aí a gente, era 13 mil reais e pouco cada máquina, mais 1.000 e pouco de sistema de pagamento, mais o frete, a gente chegava aqui a uns 15 e pouco. A gente não tinha, né, pra 10 máquinas. Uhum. E aí a gente falou, não, a gente tem, tal, e vamos lá, visitamos, tal, mês que vem. Então, não, tá tranquilo. Aí a gente falou, e agora? A gente precisa das máquinas. Né? E aí liguei pra vendedora, que tinha as primeiras a gente comprou à vista porque a gente tinha grana. E aí a gente falou, a gente quer uma reunião aí com o dono da fábrica, porque a gente quer comprar parcelado. E aí viajamos lá pro Sul, enfim, pra fazer essa reunião e apresentamos, fizemos uma baita de uma apresentação, ele adorou a gente e tal, não sei o quê. Falou, adorei vocês, show de bola e tal, mas a gente não vende parcelado. Aí a gente, Dureza. voltamos pro hotel lá, tudo triste e tal, e a gente tinha viajado a gente não tinha grana, então a gente pegou, o Carlos tinha um monte de milha, porque ele trabalhava numa empresa e viajava muito, então a passagem foi com milha, o hotel foi com milha, o carro alugado com milha, tudo com milha. É tudo milha. E aí voltamos pro hotel e no dia seguinte ele ligou pra gente e falou, volta aqui que eu gostei de vocês, cara. Aí voltamos na fábrica. Aí ele falou, faz o seguinte, eu tenho uma operação minha, eu vou tirar as 10 máquinas que vocês querem, vou reformar e vendo pra vocês no cheque parcelado. A gente, cheque, né? Se falar cheque hoje em dia, a molecada antes não sabia o que é. Cheque, o que é isso? E aí a gente arrumou os cheques e mandamos, tal, quando a gente chegou em São Paulo e quando faltava acho que uma semana pro evento, tal, a mulher ligou, as máquinas já estavam vindo, ela falou, cancelaram o evento. E aí a gente já tinha se comprometido, já tava lá o cheque, as máquinas vindo. E aí a gente falou, e aí a opção? Aí a opção foi ir pra cima, né? Aí a gente era bem louco, né? Porque, eu desmontava a máquina, desmontava a parte de cima, eu não tinha um carro próprio para transportar as máquinas, tinha 10 para colocar na rua e tinha urgência, né? Porque o cheque tava na praça. Espera. E aí eu desmontava a parte de cima e jogava ela no banco de trás do carro, junto com o contrato que a gente pegou e fez o modelinho, eu e ele, e passava nos lugares, parava e falava, quem que é o dono aí? Eu cheguei, tá, maquininha, tá, peraí, deixa eu ligar ela. Aí, tirava do carro, montava, tirava uma pipoca, falava, prova aí. Aí o cara, a pipoca é boa, tá? Eu falei, então, vamos por aqui que eu vou te dar uma porcentagem, então, do que vender. E aí, em uma semana eu fiz isso, coloquei um monte de lugar, mas lugares totalmente aleatórios, né? Era copiadora, boteco, posto de gasolina, todo lugar que eu parava, via alguém, eu queria colocar. E aí foi legal, porque, em um mês a gente tomou uma bucha daquelas, né? Pegamos o dinheirinho que a gente tinha guardado e completamos lá para o cheque não devolver. E a gente foi remanejando até entender onde é que performava melhor as máquinas. E aí, como todo bom empreendedor e doido, né? Porque todo mundo que abre um CNPJ é doido já por natureza. Não pode ser normal. O que a gente fez? Chegou lá no terceiro, quarto mês, falou, nossa, cara, a gente empatou, cara, estamos pagando cheque, só com venda. Vamos comprar mais? E aí partimos para o segundo lote lá, que a gente comprou mais 10 máquinas. E chegou até também. quanto? A gente chegou a ter só de pipoca mais de 80 máquinas. Não. Só reinvestindo, né, inclusive, sem botar dinheiro. E eu acho que vale um detalhe aí que eu acho que, assim, até para quem quer empreender, assim, que a gente até sempre fala sobre isso, né? Aquele momento que a pessoa falou, não tem mais evento, cancelamos. A gente podia ter falado assim, cara, vamos desistir disso aqui e devolver todas as máquinas? A gente olhou e falou, cara, não. Que é um dos pontos que a gente até levanta, né? Para empreender, você precisa ser persistente, né? Então, acredita ou devolve, né?
E acho que na época foi a melhor decisão, né? Senão a gente não estaria nem aqui conversando. Pois é. Verdade. Mas é um dos pontos que a gente sempre fala, cara. A persistência é um dos pontos altos pra gente poder conseguir fazer isso. E Tem que ser teimoso, né? quase isso, Tem que beira ser ser teimoso. teimoso. Só não vou te pode falar. chegar à burrice, né? Tem que ser- Exato. Mas a gente foi muito teimoso, cara. Teve várias épocas que a gente Nossa. olhou e falou assim, cara, esse aqui, então, imagina, japonês, Uma vez, analítico, ele falava assim, ó, você sabe que a gente não tá ganhando dinheiro com isso, né? Ele trazia lá as planilhas lá, eu falava, Só pra te avisar, a Eu gente sei. não tá ganhando. eu falava, eu sei, mas Nossa. você precisa da grana agora? Ele falou, não, eu falei, eu também não, porque cada um trabalhava em outro lugar, né? E bora, vamos pra frente. uma vez uma pessoa bem-sucedida falou pra mim, a diferença entre o teimoso e o persistente, qual é? Simplesmente o resultado. Porque se dá errado, você é teimoso. Você tem um- Se Sim, dá é, certo, você é Ser persistente. persistente. verdade. Então, E depois você vira o gênio. Exato. Lá na frente, nossa, como é que eu entro nisso? É verdade. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tá. Sobre o mercado autônomo. Uhum. Eu vejo assim, sensacional, né? Você tá no condomínio, principalmente condomínio grande de casas. Minha cunhada mora num condomínio grande de casas. Tem mercado autônomo, prédio, mercado autônomo, várias torres. Você tem a facilidade de comprar um negócio rapidinho ali, sem sair do teu ambiente ali, né? Sem sair do condomínio, etc. É um modelo que funciona muito. A gente, enquanto vive essa experiência, funciona. Você não precisa se deslocar. Mas a gente está vendo uma tendência de modelos de negócios, grandes hipermercados se transformando em supermercado, aí os de proximidade, que daí chega naqueles mini formatos espalhados por todo lugar. Essa tendência, que é a tendência de mercado de proximidade, que a gente está vendo, menores formatos, eles atrapalham o modelo de negócios de mercado autônomo que está dentro do condomínio? Não atrapalha. Eu julgo que não, porque assim, a gente já mediu, óbvio, os resultados e já abriram em frente, embaixo. Não atrapalha. Acho que são públicos diferentes. Assim, raramente alguém vai sair o cara que compra dentro do prédio vai sair para ir na rua. A gente tem aquele lance também quando a gente, pelo menos na minha idade, né? Vou falar da minha idade. Quando eu era menor, quando eu era criança, puta, eu podia ir no bairro ali no Seu João. Minha mãe me dava lá uns R$3, comprava a tubaína, o arroz, o feijão e voltava. E saía do condomínio, ia pra rua. Hoje não tem essa possibilidade, né, meu? Pela segurança, por toda a Pois é. criminalidade e tal. Então, o fato de já ter um mercado ali dentro também é uma oportunidade para os pais de irem formatando isso nas crianças, as crianças terem essa experiência da compra, ter a experiência de gerir o próprio dinheiro. Então, só por isso a gente já mantém um público ali dentro. E fora que, conforme, óbvio, né, aí depende de cada rede e tal, mas conforme a gente vai crescendo, vai escalando, os preços ficam cada vez melhores, né? As negociações são melhores com as indústrias. Modelo de escala. No começo, a gente não conseguia comprar de indústria, então o preço era outro. Então, conforme a gente vai crescendo, escalando e ganhando volume, a gente consegue levar coisas melhores lá para a ponta. E aí sim, essa concorrência a gente acaba nem sentindo, né? O que a gente tem visto, pelo contrário, né? A gente já está ouvindo aí rumores de grandes redes aí que estão fazendo de proximidade, que talvez um dos grandes sócios já saia, que o resultado não é exatamente o que os caras esperavam. Então, acho que tá dentro do condomínio é uma vantagem que não tem comparação com quem tá fora. Só trazendo aqui, então, mercado autônomo. Vamos conceituar o mercado autônomo, que é aquele o mini mercado ou oferta de produtos dentro de um condomínio, e autônomo porque não tem ninguém ali. A pessoa vai lá, pega, paga e vai embora. Uhum. Beleza? A operação do mercado autônomo, ela muda, por exemplo, o formato, quando a gente fala de um prédio comercial para um condomínio de casa, um condomínio de prédios, uma academia. Ele muda ou o formato é o mesmo? O que muda é a oferta de produtos, ou o tipo de produtos, o sortimento. A operação ela é muito similar, né? Na verdade. Você consegue manter o mesmo sistema de vendas, a padronização de layout da loja. O que muda, sim, é como você comentou, é mix de produtos. Então, um mix que vai para uma academia tem que ser diferente de um mix que vai para um escritório comercial, que com certeza também vai ser diferente de um condomínio. Então, vamos dar um exemplo bem simples, né? Talvez não vou colocar um produto de limpeza numa academia.
para vender, coisa que num condomínio venderia. Ou a mesma coisa, não vou colocar um produto de limpeza num escritório, Uhum. que talvez também não venderia, mas agora assim, ó, bebidas, chocolates, salgadinhos num escritório e no condomínio vende, vende. E na academia talvez barra de proteína, algum suplemento, coisas que vão fazer parte do público, né? Então assim, o mix com certeza é diferenciado. Esse mix ele muda não só de formato para formato, mas se você pegar condomínios residenciais no bairro A e bairro B, você já Com potencialmente tem alguma diferenciação, né? Com certeza também faz, E porque acertar isso deve ser. no nosso modelo de negócio a gente sempre prezou para colocar os produtos de melhor qualidade. Mas sim, a gente escuta, assim, às vezes, por exemplo, por que você não coloca uma segunda opção de um creme de leite, de um leite condensado, que poderia ser um modelo mais econômico, né? Então, assim, sim, varia também conforme bairros, né? É que a gente optou por falar assim, sempre vamos levar os produtos das melhores marcas, né? Aí falando nós como com Inova, né? É uma estratégia nossa comercial que a gente adotou dessa forma, mas a gente escuta assim, Uhum. sei lá, porque você não coloca o torcida, né? O salgadinho torcida, fofura lá na ponta, em vez de um Doritos, Delma Chips, Cebolitos, por exemplo, né? Pô, podia ter uma Dolly. É, Não, o assim, cara vai, pouquíssimos já pô. pediram, mas a gente fala, cara, a gente não trabalha. Acho que assim, até porque tem gente que tem a falsa impressão de que porque a pessoa é de uma classe um pouquinho mais baixa, que ela não consome produto bom. Uhum. E pelo contrário, muitas vezes elas consomem mais do que a galera que tem condições maiores de comprar. Então, a gente fez isso desde o começo, falou, cara, a gente tem que ganhar escala e volume com um produto X, tem que se atrelar a marcas fortes. Então, a gente tem hoje contrato com algumas indústrias, várias, com marcas fortes, líderes, com share grande e que todo mundo consome. Então, já não tem, né? Antigamente era muito assim, quando eu era moleque, era meio, pega o leite Era bem. XPTO. A diferença era muito grande, né? E hoje o cara quer produto bom também. Você Mas quer... tem um exemplo lá do nosso início, né? É. Aí não fazendo comercial aqui das marcas, né? Mas vamos ter que comentar a Acabei de marca. perder um patrocínio. Dolly já não vai. Mas vamos dar um exemplo. A gente já chegou a implantar lá no início das nossas operações de mercados autônomos, colocar a ketchup e mostarda Quero. Nada contra a marca da Quero. Mas assim, a gente escutou dos moradores, que ketchup é esse? Que marca é Meu, essa? você já tá colocando, sei lá, Heinz aqui, né? A gente falou assim, nossa, o pessoal realmente se importa com a marca do produto. Foi por isso que a gente optou por sempre colocar os produtos mais tops de cada categoria, porque a gente escutou exatamente isso. Que ketchup é esse? Uhum. Eu falei, cara, eu consumo esse ketchup na época, foi até engraçado pra gente. Então, assim... É o que eu gosto, velho. Qual que é? Esse aí é o que eu gosto, pô. Qual que é? Quero, é uma delícia. Patrocina a gente. Agora tá dentro do mesmo, né? É craft, né? Agora, eu fiquei com uma curiosidade. O Jefferson comentou que não necessariamente são... não é o mesmo público que está voltado para compra no mercado autônomo e aquele que está em outros formatos. Eu sempre imaginei que fosse uma lógica de jornada de compra, né? Tipo assim, tem um momento que você vai fazer aquela compra maior, ou a do mês, tem gente que faz, né? Acho que cada vez mais a compra da semana, ou, né? Uma maior. E aí essa compra maior, você tem um formato que atende mais isso, e aquela compra de urgência, que, assim, aquela compra de urgência, eu vou dar um exemplo, né? Eu tô em casa, no final de semana, vou fazer um churrasco e não quero sair de casa. Ou eu vou acionar um iFood do lugar que vai lá buscar pra mim, um Rappi da vida. Mas onde eu moro não tem mercado autônomo, né? Então, se tivesse, talvez eu nem usaria o aplicativo. Sim. Então, a minha pergunta é se tem essa concorrência, né? É concorrente ou não, assim? Esse modelo de compra... Mas o que a gente está fazendo, cara? E o movimento que a Inova começou. Em fazer lojas maiores e mais completas. Então, assim, a gente fugiu daquele negócio de, só faz um cantinho e quando faltar um creme de leite, o cara desce lá e compra. Creme de leite a gente tinha na Vende Machine lá, quando a gente começou a colocar em condomínio. Então, já não era... Aí sim, a Vende Machine era muito para isso. Putz, faltou uma maionese, mostarda, ketchup e tal. E é da urgência. Aí você ia lá na Vende Machine e pegava. Era um mix muito incompleto. Reduzido. E aí a gente realmente partiu para montar os mercados já com uma cabeça diferente. A gente falou, cara, toda vez que a gente estava... Na época era eu e ele que abastecia as máquinas e tal. Então a gente já não era mais pipoca, a gente tinha de pipoca, de snack, já tinha uma parceria com a Coca. Só que na de snack a gente sempre fazia uma fileira ali com esses itens de casa.
E aí a gente toda vez estava lá abastecendo, chegava alguém e falava, pô, meu, por que vocês não põem? Eu adoro essa máquina, meu, quebra uma galho, não sei o quê. Por que vocês não põem papel higiênico aí? A gente, pô, dava risada, tava, meu, como? O tamanho do papel higiênico, não. E aí, beleza, passava um tempo, meu, por que vocês não põem um carvão? A gente, carvão, meu, como, tal? E aí um belo dia a gente falou, porra, meu, faz sentido, velho. Os caras, cada hora alguém pede alguma coisa que não cabe na A máquina. demanda existe, né? Vamos atrás disso. E aí, quando a gente foi montar o nosso, a gente já falou assim, cara, a gente tem que ter um mix mais completo. Então, no começo, a gente tinha até um slogan lá que era conveniência, 24 horas, um elevador de distância. E com o passar do tempo, a gente falou, meu, não, a gente tem que tirar essa mentalidade da galera de que é uma conveniência. Não é o preço de conveniência, não tem nada a ver. E aí a gente arrancou isso lá do nosso slogan e hoje é muito além do básico a um elevador de distância. E o que é o muito além do básico? Cara, é ter tudo. Então tem hortifruti, tem uma série de pães, meu, de puta, variedade. Tudo quanto é coisa tem na nossa loja. Então, às vezes eu até faço uns vídeos lá mostrando pra galera tal que tem. E tem gente que escreve e fala, não, tem isso mesmo? Eu falo, tem, cara. Tem forrinho para pôr em air fryer, tem vela, tem Papel fósforo, alumínio. papel alumínio, rolopack e mais alimentício uma porrada, é marmita, então tem tudo. E aí a gente começa a mudar o comportamento dessa galera que tem só essa visão de, faltou algum negocinho, eu vou lá buscar. Então hoje a gente vê um movimento muito maior de pessoas que fazem compras maiores ali, semanais, mas enchem o carrinho, porque já começaram a entender e fazer conta. Às vezes ela enche e olha lá fora e fala, não tô pagando mais, por que eu vou... Não tô pagando mais, ou não tenho deslocamento, enfim. Não tem a questão de, pô, tem que sair... São Paulo, né, cara? Hoje a gente tá aqui, mas enfim, o Brasil tem o mesmo problema em todos os lugares, é a criminalidade. Então, pô, você sai, você corre o risco de bater o carro, o risco de ser assaltado, se acontecer algo pior. Então, assim, você fala, pô, às vezes você faz a conta e fala, nossa, tô gastando R$ 5 a mais na compra inteira, não faz sentido tirar o carro, né? Você já gastou só de gasolina, a gasolina também não tá barata. Oh, Só isso. Então, é isso. A gente entende que o público que pega ali, a gente acaba não concorrendo tanto quando ele consegue entender a diferença. Então, na nossa loja é muito focado nisso. A gente levar um leque maior. Então, a gente faz questão, por exemplo, tem montagens que a gente vê e às vezes, quase sempre a gente substitui alguém. A gente entra no condomínio e olha e fala assim, meu, tem uma sala enorme e o cara usou só um pedacinho aqui. A gente fica assim, nossa, cara, tudo que eu queria era tanta encher essa oportunidade. sala, bicho. Só que, óbvio, né, exige investimento, estrutura, tá? E não é fácil, né, botar e manter de pé, porque, de novo, estamos falando de varejo, né? As margens são as mesmas, né? Não muda muita coisa. Mas, graças a Deus, a gente consegue sempre reinvestir e focar em lojas maiores. Pra quê? Pra vender mais. Aí tem um ponto que eu sou da área da comunicação, então eu aprendi isso lá atrás. Eu acho que um dos maiores desafios que nós temos é lidar com pessoas. E quando a gente fala de pessoas, a gente fala de comportamento. Uhum. O comportamento do autoatendimento, ou fazer o autoatendimento, isso ainda é uma coisa que pode ser que para algum determinado grupo de pessoas seja muito comum, fácil e tal, mas ainda a gente tem muita gente que tem a resistência e tal. Como que vocês veem isso? A gente vê grandes redes já tendo o autoatendimento, e aí a gente extrapola o alimentício, o supermercadista, você vai para moda, hoje lojas de shopping já tem isso. Você acredita que isso tem ajudado a ensinar as pessoas a se virarem sozinhas, enfim, concluir uma compra e tal? E se isso chegou quando foi muito aberto, teve algum impacto no faturamento de vocês? Chegou a ser sensível ou não? O que eu penso, assim, eu vou dar, não sei como é que o Jefferson responderia, né? O que eu vejo. Lá no começo, quando a gente começou a colocar mercados autônomos, realmente era uma baita de uma novidade. Então, assim, as pessoas realmente tinham um pouco de dificuldade. Eles olhavam e falavam, nossa, achavam muito legal, né? Porque era tudo sem funcionário. Falavam, nossa, que tecnológico. Mas você tinha um pessoal com um pouco mais de dificuldade, pessoas com mais idade, com mais dificuldades ainda, né? Aí veio a pandemia, onde todo mundo teve que ficar trancado dentro de casa. Então, assim, todo mundo teve que fazer compra no celular, que já é autônomo, né? Você já também não vai numa loja. E pós-pandemia, todas as redes de varejo, você pode ver, como você comentou, já começaram a implantar. Então, assim, isso começou a popularizar a tecnologia. Então, hoje, na verdade, acho que a gente não consegue viver sem a tecnologia autônoma. Tudo está sendo autônomo, né?
E aí você fala com relação às vendas, isso daí acho que o que eu acho que é interessante. Facilita para aquela pessoa que já estava acostumado com aquele meio tradicional de ter um caixa para poder fazer compra, só que também tem aquele público que não quer ter contato com pessoa nenhuma. E aí esse cara acha fantástico ter a tecnologia autônoma, né? Então, assim, você consegue suprir, né? Tanto aquele pessoal que era o mais tradicional, como o pessoal que já é dessa nova geração que nem quer ter contato com as pessoas. Então, o autônomo, de forma geral, no varejo, eu acho que isso daí já é uma realidade para todos os nichos aí, e acho que só tem uma tendência a expandir mais, né, no caso. A gente estava conversando e a gente tentou fazer uma linha do tempo e a gente viu que grandes condomínios, eu vou falar grandes condomínios assim de prédios, né, de vários blocos e em determinado ponto de casas, onde começou o lance da comodidade. Então, assim, começou com o pet indo atender lá no condomínio, dar o banho e tal, pô, não preciso nem, vai lá, pega, entrega na casa tal. Aí depois passou-se a feiras livres, as feiras, lógico, numa proporção menor, para dentro do condomínio. E agora os mercados. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem essas redes grandes fazendo essas lojas de proximidade. E a gente soube, conhecido no mercado, que uma grande rede de supermercado entrou em mercado autônomo e saiu. Uhum. Por quê? Quer falar? Quero. Já que é um negócio... O que eu quero dizer é assim, já que é a tendência... Por que um grande player do mercado supermercadista foi para o mercado autônomo e falou, cara, levantou a mão e falou, opa, tô indo. Eu vou até deixar você falar, depois eu vou dar uma contribuição no final. Mas assim, basicamente, a operação é outra completamente diferente. Não é uma operação só de varejo convencional. Então a gente até brinca internamente lá, que a gente fala que a gente é praticamente uma empresa de logística. Então você tem que ter todo um know-how logístico. E a gente ganhou isso com as vending machines, que era aquele lance que o Ricardo estava falando de, a gente tem que atender um monte de lugar, abastecer. O pique é unitário, não é um pique de uma caixa, né? Então você não vai pegar uma caixa e levar, é muito difícil. Normalmente você leva o que foi vendido ali no dia anterior, madrugada e tal, e está abastecendo no dia seguinte. No nosso caso, que a gente faz o abastecimento praticamente diário, quase todas as lojas são diário. E aí, você colocar um grande varejista para fazer isso diretamente... era tiro no pé com certeza, né? Então, o que eu acho que fizeram de errado? Tentar entrar diretamente com o modelo lá deles, tipo, então, você vai conhecer mercado, entender o público de novo, lidar com condomínio não é a mesma coisa do que você abrir uma loja na rua. Então, a gente lida com condomínio desde 2015. Então, puta, tem um know-how. Eu fui conselheiro do meu condomínio por 7 anos, esse aqui de 2 condomínios por sei lá quanto tempo. Então, isso também dá uma certa base para a gente tratar com o condomínio, com os condôminos, saber o que acontece. Então não é um simples negócio de varejo de abrir uma loja na rua. Então acho que esse foi o tiro no pé. Deveriam ter comprado a Inova, né? Fica a dica aí, ó. Fica a dica. Ainda tem tempo. Como eu gosto de falar, nada é simples quanto parece ser. Exato. Nada. Eu falo o seguinte, se fosse fácil, qualquer um faria. E outra, né? Assim, o que a gente tem visto aí como mercado? As grandes redes estão focadas muito em atacado, né? Atacado, atacarejo, é o que a gente mais vê crescendo, né? Você olha lá os top maiores varejos que faturam no Brasil, você olha ali, né? Quem são os players. Só que, ao mesmo tempo, assim, você tem esse outro nicho que está crescendo, que você vê uma Oxxo, por exemplo, aí, né? Que está implementando essas lojas de proximidade. Então, assim, ou você tem o grande atacado, ou loja de proximidade. O mercado, né, como a gente falou, é desse player, né, tá morrendo, né? Hipermercado, aquele conceito de mercado, está morrendo, né? Uhum. E, só que aí, onde encaixa aí o mercado em condomínios e a Inova? Não tá nem no proximidade, a gente tá no ultra proximidade, né? Porque a gente tá dentro da casa do cliente. Então, assim, como vocês falaram, mas essas lojas não atrapalham? A gente vê consumidor que vai de pijama comprar, né? Então, assim, imagina você poder sair na rua de pijama e poder fazer compra. Você não faria, né? Agora, dentro do seu condomínio, você sente nessa liberdade. Então, assim, isso que eu vejo hoje. Porque talvez não tenha dado certo, né? Que a gente pode até falar quem foi, né? Porque já saiu. Um Carrefour não deu certo, que é isso. É outro business. Totalmente, né? O know-how que você tem que ter para operar com mini lojas é totalmente diferente do que você para um hipermercado, né? Ou um atacado.
Agora, quando a gente tá falando, né, que não é simples, a gente, consumidor, olha e enxerga somente uma estrutura, uma prateleira ali naquele espaço. Mas você tava falando sobre abastecimento, né? Uhum. Cara, a operação para você... E você disse que é diário, né? Praticamente Sim, diário. Então, sim. como que é esse bicho por trás das câmeras, né? Ninguém tá vendo isso acontecer. Uhum. Reposição diária, micro reposição, né? Ultra frequente. Uhum. Você lida com a questão de acesso aos condomínios, né? Que isso também deve ter Também. toda uma regra, né? Roteirização, né? Para saber assim, o carro vai sair do CD com que mercadoria e vai para onde primeiro. Uhum. Como que é esse bicho todo aí? Por isso que a gente fala que a gente é muito mais uma empresa de logística do que qualquer outra coisa, porque, cara, é detalhe tão besta que às vezes, sei lá, a pessoa se aventura em montar e aí na hora que começa a crescer um pouquinho mais, pra se perder é muito fácil. Porque, meu, tem detalhes assim, puta, qual a caixa que vai primeiro no carro? Porque, puta, teoricamente, né, você vai pôr na caixa e vai cobrindo com as outras, então a A primeira tem primeira é que a ser, última. né, exato, aí você vai. Então, meu, não é fácil, esse aí é um dos detalhes, mas sei lá, hoje lá no nosso CD principal, porque a gente tem 8, a gente manda pra rua por volta de 19 mil produtos por dia. Então, cara, todo dia listagem, meu, conferir, aí, tipo, separa, você confere o que vai, coloca na loja, aplica no planograma. Então, tem todo, cara, um negócio por trás que a gente queria fugir lá no começo com as vendas machine. Não, a gente não vai precisar de muito Não funcionário. vou precisar. Hoje, no nosso sede, são 92 funcionários. Né? Então, assim, é gente para gerir. E a gente está crescendo e vai contratar mais. Então, não é uma operaçãozinha. Às vezes as pessoas imaginam, ah, mas pô, como é que tá esse preço aqui? Os caras não tem nem funcionário, tal. O quê? Você tem gerente, supervisor de área, o supervisor de loja, o repositor, estoquista, marketing, relacionamento, RH, enfim, tem N. Vixe. A pessoa não enxerga tudo que precisa, não só de pessoas ou de Uhum. trabalho, para o produto Pra estar disponível entregar. na prateleira. Né? Exato. Ele só enxerga o seguinte: nem caixa tem para me cobrar, eu que vou pagar, por que está nesse preço? Né? Exatamente. Como é a visão, o valor percebido, né? É. Que é muito doido nisso. Agora, você falou de abastecimento, né? Existe estoque no modelo de vocês? Existe. A gente tem 2 estoques, na verdade, né? Que a gente considera o estoque loja e um estoque central, que é o nosso CD. No caso, a gente tem um CD, então são 8 centros de distribuições, mas o maior fica em Santo Amaro e tem 2.500 metros. Então, dá para ter uma ideia. Tudo com porta-pallet, com empilhadeira, com paleteira. Então, são volumes relativamente grandes. E às vezes o pessoal tem a falsa impressão de que, não, é o dono do mercadinho, né? Não tem isso lá, né? Hoje é uma empresa com sócio, sempre foi constituída para ser grande, né? Então, Eu perguntei é pelo isso. seguinte: a impressão que dá, até pelo volume de reposição, Uhum. é que nas lojas, né? Vou chamar de loja Sim, sim. o mercado autônomo, ele não tem esse estoque. Então, ao contrário das lojas, dos outros dos supermercados, hipermercados, Uhum. o cara pode carregar de noite, descarregar de noite, ele que faz a operação dele, porque é ele ali. Sim. E ele pode receber não sei quantas carretas de alguma coisa, porque tem espaço para aquilo. Vocês já não. Não. Então, assim, esse, sei lá, pode dizer que é um dos principais desafios na operação é essa parte da reposição, até para não ter ruptura. Uhum. Porque a gente sabe que no varejo, um fantasma que, independente do ramo do varejo, um fantasma que assombra ali é ruptura, né? Ruptura. Com certeza. A gente tem estoque prateleira, né? Que a gente fala. Agora, É. você tem um quartinho lá onde você armazena Então, produto? não tem. Não existe. Então, assim, o que eu tenho é o que está aqui, exposto. Então, a probabilidade de existir uma ruptura é gigante. Aham. Por isso, você tem que ter uma operação muito eficiente. E aí, por isso, a gente faz a operação diária mesmo. Então, tem gente que fala, vamos ver o que vendeu para ver se vai... Não, a gente tem alguns parâmetros, óbvio, mas o nosso foco é diariamente estar na loja. Porque também o produto que não está organizado na loja não vende. Então, tem um buraco lá porque alguém comprou 2 produtos e ficou 3 para trás. Meu, se você não for lá e puxar para frente, a probabilidade de você vender diminui drasticamente. Então, a gente é muito focado e a gente entende hoje, depois de todo esse tempo que a gente está no mercado e vendo, tem muita empresa pipocando e nascendo, né?
porque justamente o pessoal acha que a barreira de entrada é muito fácil, que é muito tranquilo e tal. O que a gente está vendo diferencial é o quê? Serviço. Então, a gente tem que ter uma excelência no nosso serviço, tanto da reposição, atendimento. Então, a gente tem a central de atendimento para que as pessoas possam ser atendidas ali rapidamente, tirar suas dúvidas, sugerir produto. Tem toda uma equipe de back-office robusta por trás para o negócio andar direito. Né? Você está dizendo que a pessoa que está ali comprando, ela tem que contar, ela tem um suporte, se ela quiser. Tem, a gente tem uma central de atendimento. A pessoa, eu tô com dúvida de alguma coisa. Ela entra lá, ela consegue falar. Eu tive um problema com uma compra, um problema com um produto. Eu gostaria de sugerir um produto. Não tem esse negócio de, fala com o seu síndico fala com a gente. Não. O próprio usuário consegue entrar num canal com a gente, ele vai cair na pessoa certa lá dentro, também tem essa, né? Não é, entrou um atendentezinho. Não. A gente tem todo um chatbot já configurado que vai fazer um filtro, e desse filtro ele dispara para a área que tem que fazer o atendimento. Aí, de novo, estamos falando de pessoas. E como que fica esse lance de, há uns 2, 3 meses atrás, foi noticiado no jornal que um advogado ia no mercado autônomo do prédio dele, pegava diversos produtos, passava um ou outro e ia embora. Tanto que a hora que chegou a polícia no apartamento dele, ele estava fazendo churrasco com as coisas que ele pegou. E isso aconteceu diversas vezes, né? Como que fica isso? Sabe? Porque, cara, tem esperto para tudo. Sim. Né? E como que vocês lidam com isso? Questão de segurança, questão de furto, questão de monitoramento. Como que é isso? A gente pode falar hoje, né? Como funciona na Inova, né? A gente tem um time, né? Uma área inteira que cuida do monitoramento das lojas. Então, a gente tem câmeras que ficam monitorando as 24 horas por dia. E a gente também desenvolveu um sistema nosso de voz. Então, a gente consegue falar com as pessoas lá. Aí, muitas vezes, né? Essas perguntas vêm pra gente. Mas como é que é, né? Esse furto lá no mercado acontece muito? Não, não acontece muito. São poucas pessoas que fazem. Inclusive, quando a gente começou, né? A montar esse mercado nos condomínios, a gente pensou, cara... O dia que a gente montar, né, nível Brasil, vamos montar as gôndolas, botar os produtos, no dia seguinte não vai ter nem gôndola, nem produto, nem nada. Não, mas põe câmera, né? No bobear não vai ter nem câmera, né? E muito pelo contrário. Foi bem diferente do que a gente imaginava. Assim, a quantidade de pessoas que fazem isso é pequena. E aí você fala, mas será que não é criança, é adolescente que faz isso? Também não. É adulto. Adulto que sabe o que está fazendo, que faz isso daí. E é bem esse modus operandi. Ele vai lá, pega 10 produtos, paga um. Leva os outros 9 sem pagar. Só que hoje a gente tem tecnologia e uma equipe para ficar monitorando esse tipo de fraude e conseguir cobrar, para justamente o cara não ficar comendo churrasco de graça lá na casa dele. Peraí. Você tá me dizendo o seguinte. Sou eu, desci, mas detalhe é só hipoteticamente. Eu desci, tô lá pegando alguns produtos, ok? Vamos supor, 10 produtos na minha cesta ali. Paguei 2 e fui embora. Ou paguei 2, tem alguém... Porque, quantos mercados vocês têm? Fechou, a gente tem mais de 240. Bom, 240, legal. Sempre vai ter alguém olhando, vendo se eu tô pagando tudo mesmo ou não. Hoje tem alguém olhando se você tá pagando tudo ou não. E o pessoal, então, tem gente de olho, não é? E não só isso, né? A gente tem o sistema que acusa, então diversos comportamentos já estão mapeados, então o próprio sistema acusa. E a gente tem gravação de, mais de 2 meses de gravação. Então, assim, se por um acaso você, espertinho aí, eu consegui hoje passar batido. Se eu te pegar amanhã, a gente joga no sistema, forense, pesquisa forense, vai buscar todos os dias que você teve na loja e vai cortar todos os vídeos pra gente. Aí eu só tenho o trabalho do analista dar uma olhadinha rapidinho e tá feito. Então, assim, tem muita tecnologia por trás. Óbvio, entrantes que acham que a barreira é tranquila, que não tem grana para investir, não vai ter a mesma tecnologia que a gente tem. Sim. Mas a gente tem hoje um time robusto, tem supervisor, tem cara de atendimento, tem a galera do monitoramento, tem uma baita sala lá com acho que vocês foram lá, vocês viram, né? Você chegou aí, eu não cheguei a ver a... Não te levei? Não. Quando você for lá, eu vou te mostrar, mas a gente tem uma sala de monitoramento. Então você entra na sua cara, eu tô na CT, que é isso? Tipo, é um monte de tela, além das telas grandes, né? A gente tem para cada assistente ali de monitoramento, cada um trabalha com 2 telas, com várias. Então o cara abre, consegue abrir gigante na tela, volta na imagem. Então tem muita tecnologia por trás. E a galera às vezes imagina, fala, não,
Tanto é que a gente desenvolveu esse sistema de áudio que a gente fala com as pessoas. Então eu consigo Você falar. consegue intervir na hora E ali. já acontece. Exatamente. E acontece. Então, às vezes o cara tá. Migo, dá uma olhadinha, por favor, se passou direito sua compra. A gente já sabe que não passou. O cara já. Muitas pessoas congelam, assim, ó. Larga a sacola e sai correndo. Não, então já acontece. Às vezes o cara volta, deixa todos os produtos e vai embora. E aí a gente aciona lá o síndico pra falar: olha, fulano de tal ia efetuar o furto. E aí, ó, pra quem realmente acha que é muito esperto, aí a gente mostra como é que a gente age. Então, óbvio, já avisa o condomínio antes, ó, vai funcionar desse jeito e tal. A gente faz um primeiro contato. Vamos supor que o cara conseguiu sair da loja e tal. Antigamente, o pessoal abordava assim: olha, fulano, é o seguinte, provavelmente você errou a fazer o pagamento, lá. Eu falei: não, para. A abordagem agora é diferente, porque a gente tem certeza, não é um negócio, Aham. Não, a gente vê claramente o que está acontecendo. Então fulano, tudo bem? Identificamos que você fez aqui, ó, em tal dia, tal horário, tal, você não deixou de pagar esses produtos, está aqui o relatório, o Pix para você fazer o pagamento, por favor, me envie o comprovante. E não repita, porque se repetir, é boletim de ocorrência. E aí, o que acontece com os que se acham espertos? Pagam e repetem. Quando repete, a gente não tem a segunda conversa, é direto boletim de ocorrência. E aí, como já aconteceu um caso também, que, foi nessa de boletim, o cara continuou tal, demos um flagrante. E aí levamos as provas lá, porque a gente tem realmente um controle que eu acho difícil alguém ter. Então, com imagem, foto, vídeo, relatório, tudo bonitinho. A gente levou na delegacia, foi até o Carlos que foi lá acompanhar no dia. E aí o delegado falava: ó, você tem isso? Aí ele: então, tem isso, tá aqui. Tem essa imagem? Tem. Como é que é lá na loja? Ah, assim, assim. Aí o delegado falou: cara, vocês têm tudo que eu preciso para dar flagrante nele. Aí a gente falou: beleza. Aí, então, beleza, vamos lá. E pá, e ficou preso. Então, e além, fizemos até amizade, né? Esse delegado depois foi num Sim. evento nosso palestrar e tal. Eu tomei um susto agora. A gente fez até amizade. Eu falei, com o cara, não é Não, possível. não, Com o não, não, com o delegado. delegado. O delegado falou: pô, meu, difícil achar alguém que tem esse controle e tal. Então a gente tem um controle absurdo, assim. Num nível do detalhe. Eu consigo dizer realmente: o cara pagou só isso, levou isso, tudo certinho. Definição de câmera é muito boa. A gente tem um monitoramento que eu tenho certeza que muitos não têm. Isso a gente pode até falar, né? Ele falou assim, a tecnologia que a gente usou, aí posso até valorizar essa parte da tecnologia, né? TI, 25 anos de TI, alguma coisa tinha que servir, né? Então, assim, foi Detalhe, eu montado. também estudei TI. Então... Foi montado, como ele falou mesmo, assim, como se fosse um mini Copom lá, um mini CET para fazer. Tem vídeo wall, temos todo um sistema para fazer esse monitoramento de forma que a gente consiga pegar esses malandros aí. Às vezes a gente tem visita de síndico lá, a gente dá uma volta. E quando entra nessa sala, eles... Verdade. Caramba, meu! Porque imagina, Já a tava sala... pensando em fazer alguma coisa. você imagina o Imagina. seguinte, Não. sala com vários operadores lá, todo mundo, no caso do monitoramento, são cadeiras gamers lá para todo mundo, mas é uma porrada de gente, meu, mas a tela, né? Então, a galera espanta. Não, isso as pessoas não têm ideia. Não tem, porque, de novo, né? Você passa pela experiência de comprar num lugar desse, a sua visão termina na gôndola. Você não imagina que tem isso por trás. Por exemplo, centro de distribuição, né? Você tá vendo a prateleira ali com os produtos expostos, mas e o centro lá? Será que bem, como é que se fala? Organizado, vigilância sanitária, coisa do tipo? Inclusive, a gente teve um relato recente de um síndico, foi um síndico que indicou outro síndico, que tinha conhecido e tal, ele falou: meu, tem que levar você na Inova, cara, porque o cara tava falando: pô, eu indiquei em alguns condomínios, meu, tá dando problema e tal. Com outra empresa, calma. Ele indicou outra empresa, e tava dando problema, e aí conheceu esse outro síndico, ele falou: não, vai lá que você precisa conhecer a Inova. E a gente tem 3 condomínios com esse outro síndico. E aí ele levou ele lá, ele falou: posso levar pra te apresentar? Eu falei: lógico, é o melhor dos mundos. E aí levou, e a gente conversando e tal, aí ele falou: meu, ó, porque... Aí ele falou: gostei e tal do modelo de vocês, mas eu quero mostrar aqui um negócio. Que ele falou: o que aconteceu? Eu comecei a receber um monte de reclamação de produto vencido, produto com problema, não sei o que lá. E aí eu falei: meu, quer saber? Eu vou lá no armazém dessa empresa. Coisa que todo síndico deveria fazer antes, né? O síndico, o conselho, às vezes forma um grupo lá para trocar a empresa. Visitem o armazém antes, é importante. E aí não fizeram, óbvio, né? Lá. E aí ele falou: meu, vou lá visitar agora, então, pra ver como é que é. E aí, meu, na hora que o cara chegou no lugar, tipo, meu, no fundo dos... Não era nem galpão, né? Uma casinha. E aí ele começou a mostrar as fotos, cara. Os produtos tudo no chão, com o cachorro no mesmo ambiente. O cachorro tinha feito lá as necessidades.
e tudo no mesmo ambiente. Ele conseguiu entrar porque o cara tinha um funcionário do cara abastecendo um carro, e ele, deixa eu entrar, já foi entrando e pum, aí chegou lá e falou, caramba, aí tirou foto, tudo, aí ele mostrou as fotos. Aí, cara. E aí ele falou, porra, meu, o palavrão. Ah, Ele falou, meu, que merda, né? Devia ter visto isso antes, tal, não sei o quê. E aí, por isso que ele quer trocar. Então, tem que visitar, tem que ver se estão seguindo todas as normas, se o cara condiciona bem os produtos, porque, meu, depois é você que tá o síndico que tá colocando dele na reta. Outra questão são as travas de bebida alcoólica. Ninguém faz certo. Ninguém não, tirando a Inova. Isso é sensível, hein? Como é que faz Então. os adolescentes nos condomínios lá? Porque se é autônomo, ele pode ir lá e comprar. Eu vou lá e pego. Exato. O que é comum a gente ver? Vê lá na prateleira, lá o vinho. Eu já vi absurdo de trava a geladeira e o vinho fica na prateleira. A cerveja tá travada. Vinho não é álcool, né? Então não tá travado. Então, o que a gente faz? O que tá escrito na lei? Tá lá, exige-se apresentação de documento oficial para compra de bebida alcoólica, o menor. Então, você tem que ter controle. O que a gente desenvolveu? A gente coloca uma trava nesses equipamentos. Então, às vezes, a nossa loja ela é aberta inteira, mas os equipamentos de bebida alcoólica eles são travados. Essa trava, a pessoa vai fazer um cadastro ali uma vez só, vai para a nossa equipe, essa mesma equipe que monitora, a gente tem pessoas específicas que vão olhar a documentação. Então, caiu lá, eles vão olhar se o cara preencheu tudo certinho, foto, frente do documento, verso do documento e uma selfie segurando o documento. Só assim você garante que não é o menor que está cadastrando. Tem gente que às vezes pede o número do documento. Número do documento, nome da mãe, data de nascimento, muito simples, né, de burlar. Pede só o documento, também é fácil, porque, sei lá, o adolescente pegou lá o documento do pai, tirou uma foto e está cadastrado. No nosso caso, tem que tirar uma selfie, então a gente garante. E aí, feito isso, o cara, toda vez que ele chega na loja, ele abre ali o nosso aplicativo, que é só para abertura das portas, ele aperta um botão, destrava, pega o que ele tem que pegar, ficou registrado no nosso aplicativo, o dia, o horário que foi aberto por quem. E aí a gente dá uma segurança para o condomínio e para o síndico, principalmente, porque às vezes o condomínio fala, não, deixa, tá, não sei o que, mas quem está respondendo criminalmente é o síndico. Uhum. Se alguém denunciar, e aí pega toda essa galera que tem complô contra síndico, que existe, né, toda gestão tem oposição, é só denunciar, o cara vai preso, cara. Então, você que é síndico, que negligencia isso, pense bem, porque a qualquer momento pode vir uma denúncia e aí você sair Que junto de uma viatura. isso, cara. Eu dou, o exemplo que eu dou, que a galera minimiza muito, né? Às vezes, não, aqui quase não tem criança, aqui não sei o que lá. Eu tiro por mim, meu. Quando eu era adolescente, era sei lá, o capeta, bicho. Minha mãe saía pra viajar, mãe. Beijo, mãe. O que eu fazia? Meu, ela dava as costas e eu já, galera, festa em casa. Só que a gente comprava na bar do tio Zé e tal, a gente ainda conseguia. Hoje, se isso está facilitado dentro do condomínio, você imagina a seguinte situação. Se reúne a molecada, tal, vamos pegar lá no mercado do condomínio, todo mundo enche a cara, pega tal, cai um lá de cima e morre. E aí, de quem que é a culpa? Fora, né, o acidente, óbvio, né, que é trágico, mas você imagina o síndico, o condomínio responde, aí vai pra TV, Ministério Público, lá. Então, meu, a galera tem essa mania de, às vezes, minimizar um negócio que é super importante. Então, deveriam dar muito mais atenção. A gente, desde a primeira loja, a gente até segurou a inauguração da primeira, porque a gente não tinha pronto ainda as travas. E aí, quando a gente fez a trava, a gente falou, agora vamos. E aí, nos preocupamos com isso. Agora, tem um monte de gente que fala assim, dá muito trabalho para cadastrar, vou perder venda, deixa destravado. Então, a gente não é a venda a qualquer custo. Eu acho que você tem que fazer tudo dentro do que a lei determina. E aí por isso as nossas são todas travadas. Ainda tem outro ponto, né? Que aí você falou assim, tá, tem talvez outras redes que ainda até conseguem fazer trava, só que o que eles fazem? Colocam a trava na porta de entrada. Uhum. Então, legal. No acesso à loja. No acesso à loja. Eu falei, legal, então só o maior pode entrar? Então quer dizer que meu filho não pode entrar. Filha ali, né? Das pessoas não pode entrar. Pô, não são moradores do condomínio, não pode entrar? É uma das coisas que a gente sempre foi fecha contra. o espaço dentro do condomínio e limita ao morador, ao filho do morador. Põe uma plaquinha na porta falando, não, Proibido. só pode maior. Exato. Só que, né, convenhamos também, né? Você tá lá, você foi lá, entrou. Você, morador, não conhece a outra criança. Você entrou, a criança tá entrando, você não vai segurar a porta para ela entrar? Você não vai falar, De carona ali, olha, né? tem bebida aqui. Não. Então, assim, não é um controle efetivo, entendeu? Às vezes as pessoas se iludem falando, vamos botar uma porta aqui e só vai entrar maior. Não vai, não é isso.
Não, e eu já vi lugares que nem são fechados, né? Eles Sim, a gente são tem vários que são abertos. Tipo, em áreas abertas mesmo. E aí com o vinho exposto, com a bebida E alcoólica. acha bonito a galera falar assim, vamos fazer um design aqui, colocar os vinhos Eu já vi vinho na expostos. parede, sabe? Colocar aqueles ganchinhos, você põe o vinho de lado, um monte de vinho de lado na parede. Nossa, que lindo. Que lindo, né? E menor, tudo com acesso. Eu Ei, já vi uma beleza. trava uma vez que foram visitar, eu dei essa risada. foi Eu falei, cara, esse pessoal brasileiro, os caras são Ser criativos, estudado cara. pela Não, NASA. são criativos. O cara fez o seguinte, o equipamento ele é alto, né? Sabe aquelas travinhas de porteira assim, ó? Ah, Ele não. botou uma lá no alto, porque falou, não, aí a criança, criança não não alcança. alcança. Exato, que é proibido para menor, né? Menor de tamanho, menor né? de Porque altura. negócio- Então, cara, meu, Não é possível, cara. sério, cara. Aí você olha e fala, meu... Tem trava? Tenho trava, né? A gente coloca aqui. Então, assim, eu acho que é o seguinte, vai trabalhar com o mercado autônomo, cara, exija as coisas, porque, meu, depois o BO é grande. Você comentou agora do negócio da lei, né? Da bebida e tal, que o pessoal fala, não, deixa sem. E tem um outro ponto, e que eu acho que também tem que ter uma atenção, que é o local onde vai ser instalado. Uhum, Porque é o seguinte, onde eu quero chegar. Condomínios novos já meio que prevê isso, porque é uma tendência e tal. uhum, E os mais antigos que querem implementar e não tinha esse espaço previsto? sim. Bota em qualquer lugar ali, beleza? Não, na verdade a gente tem até modelos diferentes, né? Hoje em dia, assim, por exemplo, a gente sempre prioriza tentar colocar dentro no espaço correto dentro do prédio. Não encontramos, mas existe fora, a gente consegue implantar hoje modelo de container, por exemplo. Tá. A gente consegue instalar um container modular e colocar a loja, possibilitando que esses condomínios que são mais antigos, que não foram desenhados com esse tipo de espaço, que coloquem também no mercado. Então a gente consegue trabalhar dessas duas formas, né? E os novos condomínios estão mais preparados? Isso é real? Hoje, eu até dou um exemplo. Eu fui dar uma olhada em alguns apartamentos, né, nesse fim de semana e todos os condomínios que eu visitei, no projeto ali, o cara já falou, ó, esse é o espaço da academia, aqui é a piscina, a quadra e o mercadinho. Eu achei até impressionante. Todos eles valorizam isso. E o mercadinho, e o mercadinho. Uhum. Então, assim, já é não é aquela coisa, não é uma tendência, já é o normal. Tipo, virou diferencial de venda do corretor falar que ali vai ter um... Também. Exato. Tem gente que se muda de condomínio que tem, aí inova, e cai no outro que tem, ele fala, nossa... Aí entra no suporte só pra gente mudar o acesso da bebida alcoólica. Ele fala, nossa, graças a Deus tem aqui. Não. Mas isso acontece. E a pessoa escolhe pelo fato de ter. Você vê assim, o tour, né, que os corretores fazem dentro dos condomínios, a gente consegue acompanhar pelas câmeras. Então você vê que o corretor ele já deixa ali para passar no mercado, falar, ó, esse é o mercado do condomínio, funciona assim. Então assim, você vê que já faz parte até da venda ou né, quando o cara vai fazer locação do imóvel, passar no mercado. É um diferencial. Eu acho que vocês tinham comentado algo sobre a pessoa que também precisa de uma compra de reposição do apartamento poder utilizar o serviço de vocês. De reposição, você tá falando de... Eu moro ali no apartamento Uhum. e tô comprando lá no térreo, vou lá e compro. Mas tem aquela minha compra do mês, maior quantidade, o abastecimento poder... Uhum. Tem isso ou não tem? O abastecimento... Ainda não, mas é um projeto que a gente tá em fase final aí para implantar. Porque o que eu ia perguntar é para onde vai, né? A gente está vendo que é uma tendência, como você está dizendo, as próprias construtoras já estão se projetando para esse movimento, né? Já deixando preparado. Faz muito sentido para quem está comprando no estabelecimento. Então, assim, tem uma via grande aí de crescimento. Uhum. A penetração acho que ainda é baixíssima, eu fico imaginando, pelo número de prédios versus aqueles que já têm algo do tipo. Acho que ainda tem uma via de crescimento absurda. E para onde vai, né? O que mais de inovador a gente pode ver nesse negócio aí? O que vocês... A gente está olhando para exatamente isso, porque assim, a gente pode ter uma extensão, uma gôndola infinita, na real, de coisas que não dá para a gente ter lá, porque o espaço sempre vai ser limitado dentro dos condomínios. Panela que a gente E outras coisas você fala, eu vou pôr panela lá? Não, mas será que eu não posso vender e entregar? Cara... Então a panela é mas a gente imagina várias outras coisas. Né? Air fryer hoje em dia que tá na moda. Fala? Poderia Não, isso é sensacional. É. Porque, assim, eu posso não poder retirar agora, mas, sei no lá, dia seguinte. amanhã... Mas eu sei que no dia seguinte vai amanhã, estar aqui. né? Você já vai lá com frete organizar. grátis, você comprou X, a gente consegue isentar num nível bem menor do que os outros exigem. Então, pô, você compra num iFood,
você tem um mínimo lá que você tem que fazer para poder entregar. O nosso mínimo com certeza seria menor, né? Porque a gente já tem uma logística indo para lá. E mesmo porque, como você mesmo comentou, que é praticamente diário, Uhum. você vai passar por lá de qualquer forma, né? Ou Exato. muito provavelmente. Então, É que assim, hoje, graças a Deus, nossos carros eles saem, bicho, e não cabe uma agulha dentro. Então, muito provavelmente, a gente lançando isso, a gente vai ter que mobilizar, arrumar uma logística mais própria para fazer exatamente esse serviço. Mas é só questão de ajuste, né? Então, a gente já tem como inflar uma rota, né? Se eu pegar... Tem rua que a gente tem, sei lá, 6, 7 condomínios na mesma rua. Então, putz, você conseguir montar a rota ali só para fazer esse tipo de entrega, você já preencheu já. e além disso, além dessa gôndola infinita, ou esse aumento no sortimento de produtos, o que vocês visualizam de futuro, de tendência para esse modelo de negócio? A tendência, como todo mercado, depois de passar um tempo, é consolidação, né? A gente já viu vários entrarem, vários saírem, os novos quebrarem, e poucos estão ficando. Então, a tendência é ou vão se unir, ou vamos começar a comprar, mas eu acho que ficam poucos players aí. Eu acho que eu chutaria aí 4, 5 estourando. E hoje a gente tem... Pode chutar aí uns mais de 100 com certeza. Mais de 100 Mais redes. de 100? Mais de 100 com certeza. Mas são tudo redes, iniciativas muito pequenas, né? Aham. Então, grandes players a gente está falando de 4, 5, e então já existe um movimento de se unir, enfim, de pensar já e começar a comprar. Ganhar escala. E regionais também, né? É. Assim, o que a gente mais vê. Por exemplo, você tem players grandes que operam em São Paulo, mas aí só operam em São Paulo. Aí você tem players grandes que só operam no Rio. Uhum, Então vai existir uma consolidação regional e Uhum. depois, futuramente, uma consolidação nível país também. Né? exato. É o que mais ou menos aconteceu com os bancos há uns anos atrás, depois aconteceu com companhia aérea, com supermercado mesmo, Exato. né? Então, que é uma tendência disso, os grandes vão comprando aqui, e o consumidor fica na mão de Existem 3, sinergias. 4, 5, O que eu né? enxergo de futuro aí sim, algum player de varejo grande fazer direito, diferente do que o Carrefour quis fazer, que é, eu vou lá meter a cara e vou aprender sozinho essa operação. Não. É alguém vindo comprar alguém que já faz uma operação legal e aí depois nego começar a se coçar. Eu acho que talvez aqueça o mercado a um nível de outro player falar, opa, se os caras entraram, a gente também vai entrar, vamos comprar o outro aqui. E aí começa esse negócio e vai juntando, então eu chuto lá na frente, tô falando de 3 anos aqui para frente, da gente ter 2, 3 players estourando já vinculado a um grande varejo. Isso aí é parecido com aquele movimento de uma grande corporação querer inovar, aí adquire uma startup, aí a startup vem para dentro, ela perde toda a força de inovação, porque ela está numa estrutura Engessada, né? que não funciona para o modelo de startup. Aí a evolução, você tem os CVC, são os Corporate Venture Capital, que é a companhia criando uma área de inovação que ela intermedia o corporativo com a startup, e aí fica uma área no meio do caminho ali para fazer a ponte, né? Então, assim, é totalmente diferente, né? A grande corporação tem músculo, mas a agilidade que uma startup tem, ela né, depende de menos processos, de certa maneira, e trazendo aqui para esse setor é parecido, né? O setor é o alimentar, mas o modelo de operação é completamente diferente. E outra, essa agilidade é muito importante, porque se a gente não tivesse feito um movimento lá atrás de, vamos se coçar e vamos montar as lojas e vamos começar a substituir vending machine, a gente já tinha morrido. E, no entanto, a gente disparou. Nosso crescimento é absurdo. Assim, a gente não cresce menos que 30% ao ano. Isso desde, a gente chegou a crescer, né? 900 em um ano. Tipo, não existe. Mas desde então, e cada vez, óbvio, fica mais difícil porque o faturamento é muito maior, mas a gente cresce no mínimo 30 ao ano. Só que, por quê? Pela agilidade, que nem a gente tá falando do projeto, a gente já tá fazendo e já testando outra coisa e linkando isso com aquilo. A gente é muito rápido para fazer. E esse mercado exige essa inovação, essa agilidade. Se você cai dentro de uma corporação muito grande, o movimento, até você conseguir virar à esquerda aqui, já era. E aí o time passa, né? Aí você perde o time e tal. Eu fiz um curso que chama Reaprendizagem Criativa. E ele fala o seguinte, toda criança, nós nascemos criativos.
Então você pega um bebê, põe uma coisa que ele quer do outro lado da sala com um monte de obstáculo, ele vai dar o vai jeito chegar. dele e vai chegar lá para pegar. E ao longo do tempo, conforme a gente vai crescendo, a gente vai sendo moldado na escola, no trabalho e tal, e sempre pensar igual, agir igual e tal. E aí quando a gente vira adulto, vai pro mercado de trabalho e fala, ó, você precisa pensar fora da caixa. Pô, mas a vida inteira Pô, você você me sempre ensinou falou. a pensar dentro da caixa, né? E é mais ou menos isso. Você tem a inovação, a startup, aquela coisa de disruptivo e tal, e baita potencial. Vai para dentro de uma corporação, morre aquilo. Exato. A gente, o nome não é à toa. Inova Machines, cara. Por quê? A gente sempre tem foco em inovação, cara. De novo, se a gente tivesse engessado só nas vendas, só na máquina de pipoca, porque a gente começou com pipoca, vamos para de snack, aí criamos uma máquina para vender pipoca industrializada, aí foi aí que a gente começou a aprender a mexer nas máquinas, aí, putz, por um acaso, Coca-Cola entrou no caminho, conseguimos fechar um contrato, e aí, putz, depois de tudo isso, é o mercado. E o mercado, se você for ver, o primeiro que a gente montou, que já tinha um viés para a gente colocar muito produto, era legal, mas, nem se compara com a quantidade de itens que a gente tem hoje, tudo que a gente tem dentro da nossa loja. Então, assim, a gente não para de inovar. A gente foi reformulando móvel, a gente tem um departamento lá que projeta os nossos móveis do jeito que a gente quer, então a todo momento a gente está olhando. Vocês projetam lá dentro? Lá dentro, A gente tem uma empresa terceira que executa, né? Um marceneiro lá, tal, que hoje só trabalha pra gente, né? Fechou a oficina dele. Mas a gente projeta lá dentro, então a gente fala, putz, e muito de olhar fora mesmo, não é que, vou olhar lá vou no mercado grande, olhar um móvel para eu copiar. Não, eu abomino, ele sabe, o cara sempre fala, dá uma copiada em algumas coisas, eu falo, não, velho, vamos criar a gente, cara. Se aí sim, a gente criou e falou, pô, não ficou tão legal, quer dar uma olhada mais ou menos ali? Ok. Então a gente acaba criando muita coisa e a gente acaba sendo copiado. E aí era um negócio que eu ficava pé da vida. E hoje a galera, pô, vocês são meio sem criatividade, né? Tem gente copiando a cor do nosso móvel, cara. Então, pô, copia o móvel, mas, muda a cor, pelo menos. Não dá tanto na cara. Assim. Teve um player, cara, que, tipo assim, a gente faz as comunicações da loja com o nosso designer e tal, e explicando ali, ó, passo mais ou menos, porque gera dúvida para algumas pessoas. Então tinha ali um passo a passo, uma faixa de gôndola com uma explicação. Olha, você consegue consultar o preço desse jeito, fazer... E o nosso designer criou os ícones, a nossa fonte, né, da nossa comunicação e tal. Mano, um player pegou isso, mudou a cor inteira, tipo assim, era a nossa amarelo com preto. Ele mudou roxo com branco e botou na loja dele. Imagina, você pega lá um Gol, pega um outro Gol, pinta de outra cor, pronto, vamos lançar no mercado. E tá aí, bicho. Esse é o meu. O meu é o roxo. Aí eu fiquei pé da vida, né? Você fala, cara, me dá o contato desse cara e tal. Aí eu ouvi um negócio do Leandro aí, que é um parceiro nosso, ele falou, cara, se estão copiando, vocês são referência. Tá bom, Aí eu falei, tá, deu uma amenizada no coração, mas eu fiquei, pô, eu fui num evento, que eu participei de um painel, e esse cara tava lá. O cara fez uma pergunta, mas deu uma vontade de falar, você que copia todo mundo? Mas aí deixa quieto, né? Faz parte. Acho que é legal a gente ser a referência mesmo. Né? Não, são maneiras de você olhar, né? Olhar pelo lado, eu acho que acalma o coração, você olhar e falar, cara, se estão me copiando, quer dizer que eu tô fazendo alguma coisa direito. Exato. Né? Eu queria fazer mais uma pergunta aqui eu tô pensando aqui, vocês têm 240 lojas? 30 e poucas. É tudo próprio ou tem franquia? Não, a gente tem 130 tem e poucas franquia. são próprias e o restante são franqueados. Porque esse é outro ponto da conversa, né? Que você tem o olhar também da franquia, né? Uhum. Assim, é um modelo de negócio também Uhum. pro empreendedor ali, ou quem quer empreender, né? Como que é isso? Isso virou moda também. Então a gente tem player que é muito focado em franquia, que começou licenciando, virou um pouco para franquia. Só que a gente nunca quis franquear à torta e à direita de qualquer jeito e pegando o sonho da pessoa e falar, pronto, se vira, já peguei o dinheirinho aqui, tchau. Então acho que tem que tomar esse cuidado. Quem quer investir é um mercado sim promissor, só que você tem que dar uma estudada, dar uma analisada, realmente não só ir pela indicação ali do franqueador, fala com esse franqueado. Não, dá uma costurada por fora, acha um outro franqueado, pergunta se o cara tá satisfeito, porque o que mais a gente vê é a gente vendendo sonho, falando, você vai trabalhar 4 horas por semana. Mentira. Dá trabalho, pô, mas é satisfatório. E pior que porque assim, 90% das vezes que eu ouço alguém falar sobre, eu tô olhando uma franquia aí, fui na feira ver porque eu tô pensando, tô com uma grana. A pessoa ela tem uma ideia
de que, assim, você não vai trabalhar tanto quanto se você fosse empreender Não. fora desse modelo. É. E, cara, assim, é empreender do mesmo jeito. Dá resultado, assim, hoje eu tenho trabalhar, poucos franqueados, a Inova é muito, mas muito rigorosa com relação a isso. Então, já passaram lá que a gente negou mais de 350 empreendedores e a gente aprovou 8. Então, eu tenho 8 franqueados versus 350. E ano passado a gente falou assim, cara, não vamos vender nenhuma franquia, a gente vai focar no crescimento dos nossos franqueados. Porque eu sei que se os caras crescerem, a gente também cresce. Uhum. E aí a gente fez isso e foi assertivo. Tanto é que ano passado a gente cresceu 40%? 40%. Quase 40%. E os franqueados cresceram 66%. Então por quê? Porque a gente fez uma inversão de meu. E assim, eu sei que ele se dando bem, a gente também vai crescer. E eles estão super bem. Eu tenho franqueado que, meu, você olha hoje e você fala, caramba, o cara tá há 3 anos com você e fatura isso? Fatura. Porque a galera normalmente vende aquele negócio, já toma, compra uma franquia minha e fala. Eu vejo até Tá da tudo risada, a gente resolvido. dá risada, que é assim, os anúncios. Pode reparar aí, a galera. Compre a franquia e fature até 1 milhão por ano. Por que é até? R$10 Não, então. até 1 milhão. Não, e por que põe até? É. Tá limitando? Só pode ganhar até 1 milhão? Eu tenho franqueado que fatura 8. Eu tenho franqueado que fatura 6. Então, assim, a gente não limita, não existe até. Pelo contrário, eu quero é mais é que fature mais. Aliás, quase todos os nossos franqueados faturam mais de 1 milhão. Então, cuidado com isso, porque às vezes o cara te vende essa falsa ilusão, aí você vai olhar o resultado e fala, putz, o que eu tô tirando? Tô trocando dinheiro. E o varejo não é tão simples, precificação não é tão simples quanto a galera imagina. Enquanto você tá ali no simples, tal, pode até ser. Só que, pô, você não quer crescer? Exatamente. Então, assim, eu tenho vários franqueados que não estão mais no Simples Nacional. Vários, né? Eu tenho poucos, tenho 8. Mas desse 8, Mas vários. todos estão prosperando, crescendo. Tenho franqueado que tem galpão de 1.200 metros quadrados. Então, eu tenho gente que está no negócio, jogou de cabeça e está prosperando. Então, tem que tomar muito cuidado, porque tem vários que estão vendendo franquia e nem loja própria tem. Então, hoje a nossa proporção a gente tem mais loja própria do que de franqueado. E não foi à toa, e não é à toa, porque isso aqui é um laboratório para a gente fazer direito e conseguir replicar o modelo para eles. Modelo comprovado. Legal, legal. Isso. E, eu ficaria aqui falando e falando durante um tempão. Desculpa. Vamos lá. Estamos chegando no final. Primeiro, eu queria agradecer vocês demais pelo papo, parabenizar pela empresa, pela ideia, pelo crescimento. Mas a gente sempre pede para, no final, os convidados deixarem alguma mensagem para o pessoal que está assistindo, seja para quem quer empreender, seja para o morador, seja para o síndico, no caso de vocês. Fiquem à vontade e falem essa mensagem aí para quem vocês acham que vale a pena. Legal. Bom, eu sempre gosto de falar, na maioria das vezes eu falo com empreendedor. E, cara, quer empreender? Vá, se jogue de cabeça, faça as coisas com honestidade, dentro da lei, direito, que o resultado vem. Então, a gente estava falando antes, né, de persistência. Então, cara, para mim o cara que é persistente, ele vai dar certo em algum momento. Então, assim, persista. A gente, se tivesse desistido no começo, não teria o que tem, não estaria gerando tanta oportunidade, porque a gente acabou não falando, mas, putz, a Inova hoje ajuda uma instituição que são 200 crianças, a gente emprega mais de 92 pessoas, fora os indiretos, fora os funcionários de franqueado. Então, juntando todos os franqueados, eles têm mais 50 funcionários lá. Então, olha o tanto de gente que a gente ajuda fazendo, empreendendo. Não é fácil abrir um CNPJ, você é doido no Brasil, mas abra, faça. E a gente sempre está aqui à disposição, a gente gosta de ajudar novos empreendedores, então a gente tem a nossa rede social lá, entrou no da Inova, por exemplo, lá já tem os links para o meu perfil do Carlos, e a gente é muito aberto para, quer empreender, a gente recebe, fala, ajuda, porque a gente quer ver o Brasil crescer, cara. E o Brasil crescer, para mim, a maior responsabilidade que a gente tem é a geração de emprego. Legal. Então é isso. E outra coisa, só complementando o que o Jefferson falou, acho que assim, muitas vezes a pessoa fala assim, vou empreender porque eu vou ganhar mais. Então, assim, cara, isso é um resultado, realmente, né? Mas assim, você não tem que focar no dinheiro, né? Foque no crescimento, em quantas pessoas você vai conseguir ajudar com o seu negócio. Ajudar diretamente contratando pessoas ou ajudando o seu consumidor lá na ponta, que é como você falou, a gente está gerando segurança para o morador, de certa forma. Que a gente leva o produto e não precisa sair mais de casa. Então, assim, quando você consegue ajudar tanto o seu consumidor como as pessoas que você está contratando, seus colaboradores, no final vai vir o resultado, que aí sim,
você pode desfrutar do que seria o dinheiro, mas não empreender focado nisso. Acho que talvez seja esse o maior erro de empreender. Boa. Show de bola. Para você que viu até agora, assistiu, ouviu até agora, eu tenho certeza que você não tinha ideia de como era uma operação dessa. Então, se você gostou, compartilha, manda pro pessoal que você acha que vai gostar, porque é bem bacana. O contato deles vai ficar aqui, toda a parte na descrição do vídeo, do episódio, enfim. E mais uma vez, muito obrigado para vocês. Obrigado, Ricardo. É isso aí. Valeu. Valeu. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado. Tchau.